agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos assiste no dia de hoje, com a sua proteção, com a sua inspiração, para que juntos possamos aprender um pouco mais dos ensinamentos da verdadeira vida espiritual, para que assim nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que com tanto amor os teus mensageiros vêm nos trazer. Que possamos ser inspirados, que possamos integralizar todo o ensino do capítulo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Regina. Obrigada, Ana. Então, hoje a gente vai estar falando de mais um caso aí de mau uso da mediunidade, né? Dessa vez, a gente vê Otávio ainda chorando, né? Do capítulo anterior, ainda sofrendo pelos erros que ele tinha cometido, né? A perda da encarnação. E aí o que me chamou a atenção foi que muitas vezes a gente esquece disso, que a hora que a gente desencarna, a gente continua sentindo tudo aquilo que a gente sentia aqui. Então, seja coisas boas ou coisas ruins, raiva, amor, o desespero, a ansiedade. Muita gente acha que a gente morre e acaba tudo. Não, continua tudo a mesma coisa, né? E aí, André Luiz e o Vicente começam a conversar com essa outra pessoa, que é o Acelino, que explica que ele não foi criminoso no mundo, mas que ele faliu perante Deus. Que é uma coisa interessante da gente fazer a análise, né? De como é que a gente está em relação a Deus, não só em relação às leis do mundo, porque a gente sabe que as leis do mundo são falhas. E muitas vezes o que é esperado de nós para a gente fazer, muitas vezes só nós temos consciência ou temos visibilidade para o que a gente está fazendo, né? Então aí ele fala, então eu não fui criminoso no mundo, não matei, não roubei, mas eu fali perante Deus. Eu me comprometi a fazer coisas com a minha mediunidade e eu não fiz. E aí, de novo, a gente pensando, né? Da responsabilidade que a gente tem, todos nós que somos médiums, uns médiums mais ativos do que outros, com a mediunidade mais aflorada. A gente entender que a mediunidade é uma bênção, mas ela mostra a tarefa, a responsabilidade, o trabalho, não é que uns são mais privilegiados do que o outro. Mediunidade em momento nenhum é dita e ensinada pelo que a gente vê na codificação como privilégio, e sim como necessidade de trabalho. Normalmente, quem deve mais tem uma mediunidade mais aflorada, porque a mediunidade é a forma da gente apagar aí a imensidão de coisas erradas que a gente já fez. E aí, o que o Acelino escolheu durante a encarnação dele? Ele tinha essas faculdades, a mediunidade muito desenvolvida, ele tinha o suporte do plano espiritual superior, mas ele resolveu usar a mediunidade como renda, né? Então ele cobrava por consultas, que é uma coisa que a gente vê tão comum, né? E a mediunidade não é só o dar a passividade para outro espírito. A mediunidade a gente vê com pessoas que leem mão, que leem carta, que lê fundo de xícara de café. Toda a inspiração que se é recebida, ela não é nossa, ela vem de outro espírito. E por isso a gente não tem o direito de cobrar. E aí a gente vê que esse é um erro tão forte, né, tão importante, para a gente prestar atenção para não cometer esse erro, que não só a gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né, da importância do uso da mediunidade como caridade, sem cobrança, mas que ele fala que ele passou 11 anos nas zonas inferiores. Então, apesar dele não ter matado, não ter roubado, então, de novo, não sendo um criminoso perante o mundo, a falta moral que ele fez, por causa do mau uso, as más escolhas que ele fez em relação à mediunidade, deixaram ele sofrendo, espiando durante 11 anos, né? E aí, outra coisa que eu acho interessante é que a hora que eles estão se comparando, o
um deles fala, cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Então, cada um de nós vai passar por aquelas dificuldades que a gente precisa aprender. Então, a dificuldade para algumas pessoas pode vir no lado da família, outras pode vir do lado do emprego, a outras pode ser do lado financeiro, outra pode ser do lado de saúde. Cada um de nós vai estar sendo testado, entre aspas, naquela área que a gente precisa aprender, né? Então, para a gente estar atento nisso, porque normalmente a lição vem para a gente ter oportunidade de melhorar, de crescer, né? Então, muitas vezes a gente fica achando que a vida do outro é mais fácil do que a gente, mas o outro está passando por provações, por dificuldades que talvez a gente enxergue como fáceis, simplesmente porque a gente já aprendeu aquela lição. Mas para aquele indivíduo, elas não são fáceis, né? E aí ele fala, né, o Acelino, comentando aí a responsabilidade do médium, né? Quando a gente vê também, olhando, lendo, estudando, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da importância da mediunidade gratuita como caridade, mas também no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, né? A gente, quem carrega, quem tem essa faculdade desenvolvida, é para levar esperança e consolo para as pessoas, sem cobrar, de novo. Aí o ponto dele foi, mas puxa vida, os padres não cobram, né? O pastor não cobra para trabalhar, mas nesse caso da mediunidade, a gente está usando essa inspiração que não é nossa, né? Então a gente tem que dar de graça aquilo que a gente recebeu de graça. E ele tinha sido altamente instruído no plano espiritual, não só na sua preparação reencarnatória, mas ele fala da proteção que ele recebia de algumas entidades importantes no plano espiritual maior. E durante a encarnação ele recebeu os avisos. Ele estaria vindo aí com uma companheira chamada Ruth, que seria o esteio dele, ajudando ele a vencer as dificuldades da vida, né? Mas aí ele escolhe o quê? Usar essa mediunidade, essa faculdade, para os interesses próprios, né? Para ele ficar rico, para ele ter influência. E ele comenta, não, mas a gente vê a conversa dele muitas vezes num tom como se ele estivesse se justificando. Não, mas eu cobrava menos de quem não tinha dinheiro, né? Ou ele ajudava casos de polícia. Ele ajudava famílias ricas, ao mesmo tempo que ele também ajudava criminosos, né? Mas a falta dele aqui foi, em vez dele seguir o programa que ele tinha se comprometido no plano espiritual maior, né? Casar com essa pessoa, essa Ruth, que seria a companheira dele no desenvolvimento do testemunho mediúnico e ajudar o próximo, ele resolveu olhar só para o agora, para o hoje, para o interesse próprio, né? Então, pensar como é que a gente está fazendo as nossas escolhas perante a bênção que a gente tem, né? De conhecer o Espiritismo, alguns de nós de ter a mediunidade aflorada, né? Como é que a gente está usando isso, né? Em benefício do outro ou em benefício próprio? E aí, isso aí a gente já comentou, né? Que ele estava procurando essas bonificações, essas bonificações materiais, e que ele olhava para as pessoas mais simples, mais pobres e cobrava menos, mas não faz diferença, né? E a gente sabe que tem médiuns de cura por aí que cobram ao mesmo tempo que tem outros que não cobram. Mas a gente pode ter certeza que essas pessoas que têm essa mediunidade aguçada, elas abusam dessa faculdade, elas vão sofrer as consequências. Eu li uns tempos atrás um livro, acho que chama O Médico Médium. Depois eu tiro foto e mostro para vocês. Conta o caso de uma pessoa que desde pequeno ele via tudo que as pessoas estavam sentindo, passando. Então ele via, a pessoa tem câncer, foi um peso para ele.
E ele vê e ele fala do sofrimento que ele teve desde criança, sabendo de todas as desgraças que os outros estavam tendo. Então, esse é um caso de um médium, né, que teve os seus sentidos aflorados. Ao mesmo tempo, ele cobra para dar consulta. Ele cobra caro, por sinal. Tem uma habilidade tremenda, mas é um exemplo do que a gente vê, que aquela pessoa vê qualquer tarefa de ajudar o próximo, mas ele acaba abusando aí, dessa habilidade que ele tem. E aí ele termina falando, então eu não tenho desculpa, né? Eu sabia, eu aprendi, eu estava esclarecido, eu tinha suporte, eu não estava sozinho, desamparado do plano espiritual, do ponto de vista espiritual, mas eu também não estava desamparado porque eu estava rodeada de gente que me chamou a atenção. Então, vocês conseguem avaliar a extensão da minha culpa. Essa é outra coisa que a gente percebe no tom desse capítulo, que várias vezes ele tenta mostrar como o sofrimento dele é maior do que de todo mundo, como a culpa dele é maior do que todo mundo. E outro comportamento que a gente vê, muitas vezes, nós fazendo essas escolhas, né? A gente escuta o sofrimento dos outros, então seja o sofrimento do Otávio, do André Luiz, do Vicente, né? Mas do ponto de vista dele, o dele era diferente, o dele era especial, o dele era mais difícil, né? Então, a gente tem a humildade de entender que para cada pessoa o seu problema é mais difícil. Né? Então, respeitar o sofrimento do próximo, né? E no caso dele, o fato dele estar sentindo culpa não vai resolver o problema dele. Ele vai ter que voltar e vai ter que voltar na tarefa, provavelmente numa forma mais difícil, para conseguir se redimir, né? Então, pagar e se ajustar com a lei de amor, justiça e caridade, né? Como todos nós. Então, e era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E quem quer comentar agora? Olha, Ana, se tiver alguém que queira falar, eu estou sempre falando, né? Mas, assim, esse capítulo fez eu lembrar muito da questão da importância do estudo mediúnico, né? Do estudo, o médium se preparar. Porque, assim, médiums todos somos, como tu bem colocou, né? A gente sabe aí que uns com mais ostensivos, outros não. Mas o estudo para o médium, ele é fundamental, porque é justamente aí que vai trabalhar a questão da moralidade do médium, porque mediunidade está inerente até a questão física, fisiológica. Agora, a moral vai ser o que o estudo vai proporcionar para esse médium, para que ele não se desvie da tarefa dele. Isso que você falou é tão importante, porque muita gente acha que porque a pessoa tem uma mediunidade muito bonita, ela é perfeita, ela tem uma moralidade muito alta. E uma coisa não vem junto com a outra. Isso, verdade. Então, por isso, o cuidado assim, que tem que ter, porque, além de tudo, Ana, hoje eu estava ouvindo um pedacinho do Raul Teixeira, que ele fala sobre essa questão da mediunidade aflorada, em que quando tu já vem com todos esses, ele diz que é o microscópico, né? O microscópio é a lente, né? Quando o médium já está mais ostensivo, então ele ouve, ele vê, ele escuta. E nesse tipo de médium, ele fala que, para todos, seja o ostensivo ou não, como ele descobre as artimanhas dos irmãos, né, que estão ainda, se comprazem ainda no mal, então ele passa a ser assediado com muita frequência. E se ele não tiver esse preparo, esse estudo, essa vigilância constante, ele vai sofrer esse assédio e vai ter problemas, né? Porque ele não se prepara. Pois é, isso você falou outra coisa que eu acho fundamental da gente lembrar. Essa é uma conversa que eu já tive aí com a Daisy algumas vezes, né? Quando a gente tem a mediunidade mais aflorada, a mediunidade ela funciona como se fosse uma esponjinha, né? Então, é uma esponja branca. Se eu passar numa parede limpa, essa esponja vai sair limpa. Se eu passar ela num chão sujo, ela vai sair preta, né? Mas a gente, com essa habilidade da mediunidade, a gente acaba captando muito mais facilmente a vibração
que está por perto. Daí a importância, como você falou, Regina, do estudo, né? Da gente ter esse self-awareness do que eu estou sentindo. Porque muitas vezes a gente muda de comportamento, muda de humor, oscila altos e baixos, né? Isso é muito comum para quem tem mediunidade. Por quê? Porque não está conseguindo controlar bem essa habilidade. Então, qualquer coisa que venha, coisa boa, absorve. Coisa ruim, absorve. Vai num lugar, sente tontura. Vai em outro lugar, fica feliz. Então, a gente, através do estudo, do desenvolvimento, ou melhor, do aprofundamento, né? De entender o que é mediunidade, como é que eu lido com a mediunidade, como é que eu percebo, né? Então, essas 5 fases, né? O PACEM, né? A percepção, a aproximação, o contato, o envolvimento e depois a manifestação. Com esse estudo, eu sei, olha, eu estou sentindo taquicardia, eu estou sentindo meu ouvido pegando fogo, eu estou sentindo meu braço formigando. E automaticamente, claro, para cada pessoa essa sensação mediúnica vai vir de uma forma diferente. Eu já sei que isso não é meu. Exatamente. E aí, o que essa sensação está trazendo, né? Então, isso que você falou, Regina, é fundamental. Da gente estar sempre lendo, estar estudando, mas não só para a gente ter o conhecimento, porque não adianta a gente ter o conhecimento superficial e aquilo não me mudar, né? Não fazer a transformação, exatamente. Que no caso dele, com o estudo, com essa educação mediúnica através do estudo aprofundado e se moralizando, ele, quem sabe, não iria sucumbir nessa questão aí que ele fez, né? De usar a mediunidade para cobrar. Porque o médium, ele nada mais é que o intermediário. O que é o médium? Ele está no meio, ele intermedia. Então, não é dele, como tu bem colocou, né? A espiritualidade, como o Chico já dizia, é o telefone que toca de lá para cá, eu só atendo as ligações. Então, às vezes, a gente fica muito vaidoso, eu até costumo bater um pouco nessa tecla, porque as pessoas ficam muito preocupadas com o fenômeno e muito vaidosas porque alguém chega perto delas e diz, olha, você tem mediunidade, tem que se desenvolver. Na verdade, educação mediúnica e médium todo mundo né? Então, é só a pessoa precisa, eu acho que entender que se todo mundo é médium, mas eu sinto de forma mais aflorada e isso está me trazendo algum desconforto, então eu vou buscar um grupo de estudo, eu vou buscar a casa espírita, eu vou buscar educar, porque o Raul, ele deu um outro exemplo, Ana, é como um médium que está dirigindo, daqui a pouco ele para, não, eu tenho que parar o carro imediatamente porque eu tenho que psicografar agora que o espírito quer. Eu estou lá no meu trabalho, eu vou ter que sair do meu trabalho porque eu preciso lá manifestar o espírito. Aí sabe o que o Raul Teixeira disse, Ana? 2 desequilibrados, o espírito e o médium. Porque não é hora, né, para fazer isso. E a gente vê isso muitas vezes em trabalho mediúnico, né? A gente está fazendo a prece, muitas vezes o médium fica envolvido. Quando a gente consegue trabalhar a nossa mediunidade, a gente controla a nossa vontade. Então, não é porque o outro espírito está batendo na porta que eu vou deixar ele entrar. Exatamente, né? Assim. E da mesma forma que eu tenho que respeitar o direito do próximo, eu tenho que saber colocar esse boundary. Mas o boundary que a gente está falando, esse limite, ele é aprendido. Da mesma forma que a gente aprende a tocar piano, que a gente aprende matemática, que a gente aprende uma segunda língua, a gente vai aprender como usar, como trabalhar com a mediunidade, como se defender em situações como essa que você falou, Regina. Como é que eu ponho um ponto final? E aqui, de uma forma muito simples e objetiva, a nossa maior defesa é a prece e a nossa conduta moral, né? Porque é que nem uma rede de Wi-Fi. Se eu estou com a minha mediunidade desequilibrada, é como se eu conseguisse entrar em qualquer sintonia de rede de Wi-Fi. E vou estar na mesma vibração que espíritos que estão pensando como eu, sentindo como eu. Por isso que quando a gente está triste, se a gente não reage, a gente fica mais triste. Por isso que sair de uma depressão profunda é muito difícil, né? Porque tem o lado, claro, o lado físico, precisa da ajuda de médico, né? Para estruturar a parte química do cérebro, que todo mundo, a medicina reconhece e entende, mas eles falam de mudança comportamental. Vai caminhar, vai ler, vai fazer o que você gosta, ri, converse com uma terapia ou um terapeuta, fale dos seus problemas,
vai fazer ginástica, vai fazer yoga. Por quê? Para eu mudar a sintonia mental. A medicina não fala isso abertamente, né? Mas o que ela está ensinando é, tá bom, a gente dá o suporte químico que você precisa, né? Para o seu cérebro voltar a ter lá as sinapses que precisa, no jeito que precisa, mas ao mesmo tempo você precisa, a pessoa precisa mudar a conduta, né? De todo dia. E a prece é outro antídoto fundamental para essa proteção, né? Isso, Ana. E eu falo um pouco mais, a gente está falando só da gente, né? O que acontece é que, é claro que é absurdo, assim, é bem, chega a ser agressivo, eu posso dizer. Mas você não pode esquecer do que você já me disse tantas vezes, né, Ana? De quem está ao teu redor, porque não é só você que você está afetando quando você nos protege dessa forma. O que você traz para casa, eu aqui sou a rainha de trazer coisa da rua para casa. O que você traz... Aí, Ana, Ana, me socorre, eu trouxe mais um. É seu filho, você perturba a sua casa, você perturba seu marido. E muitas vezes a gente, como médium, não tem consciência, né? E aí, muitas vezes, as pessoas querem falar pra gente, puxa vida, o que está acontecendo? E a gente, mas como assim, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, né? A gente não percebe, né, de como a gente está azedando o caldo inteiro. Agora, você falou uma coisa fundamental. Dessa segunda-feira, eu estava dando aula lá no SSS e estava falando de mediunidade, de fluido e de interferência magnética. Eu vou mandar até aula para vocês depois, eu mando por e-mail. Porque estava falando exatamente isso, de como a gente altera o ambiente, a vibração com a nossa mente, com a nossa conduta, né? A gente esquece que o pensamento é fonte criadora. Com o pensamento é matéria também, não é uma matéria tangível como a minha mão, né? Como o telefone, como o computador, mas tudo é matéria, né? Então, que eu vou estar sempre criando, e como você está falando, Deise, o que é que eu estou criando? E aí, pela lei de sintonia, né, como eu acho que antes a gente usava o exemplo do rádio, né, da estação de rádio, mas hoje a gente conhece o Wi-Fi e sabe tanto do que acontece na hora que a gente clica lá no ponto certo. A gente lembrar que a gente vai estar atraindo para dentro do nosso lar, para nossa companhia, levando para o nosso quarto, tomando banho junto, sentando na mesa. Inclusive, o André Luiz fala isso. Né? É filme de terror, gente. Então, a gente precisa prestar atenção quem é que a gente está trazendo para dentro de casa. E a importância, de novo, do evangelho no lar. Né? Sim. Não, e Ana, e isso que tu falou é tão real que inclusive o Raul Teixeira estava dizendo isso quando eu estava ouvindo hoje, que a pessoa fala, tem um espírito contigo, mas tem vários, cadê os outros, né? Porque a gente sabe que está sempre uma procissão. Ele fala brincando, mas dentro de uma realidade que nada mais é do que uma procissão, e muitas vezes são irmãos que querem ver a nossa derrota, porque gostariam de estar ocupando o lugar da gente, ou já estão buscando essa sintonia e essa ajuda que a gente já procura dentro da doutrina espírita, esse aprendizado, melhor dizendo, e outros que estão torcendo como espíritos familiares, amigos, pelo nosso progresso espiritual. Então vai estar sempre ali os dois lados. E aí a gente, com a nossa psique, né, também vai conseguir, como tu falou aí, da criação mental, ter mais um equilíbrio através que eu vejo, né, Ana? Isso é o meu ponto de vista, não estou impondo. Para mim, eu só vejo que o médium ele consegue alcançar essa segurança mediúnica através do estudo, do esforço e da transformação dele. Senão, ele vai continuar ainda se assustando com o fenômeno, com medo do que está aproximando dele, né? E vai ficar mais difícil esse lidar com o fenômeno mediúnico. Porque a gente está cercado, né? O tempo inteiro, como tu falou aí, pensa, liga e atrai. Então, com o que eu quero me conectar, né? Vai depender. Tem aquele dito popular que fala assim, né? Dize-me com quem andas, que te direi quem és. E do lado do plano espiritual, a gente fala o contrário. Dize-me com quem és, que te direi com quem andas. Então, a gente, através da nossa conduta, né? A importância, então, da reforma íntima, como você está falando, o estudo, que é o primeiro passo, né? O segundo, quer dizer, o autoconhecimento, o estudo e essa transformação, né, o exercício da reforma íntima, é o que vai definir com quem é que está me rodeando, né? Quais são os companheiros invisíveis, os amiguinhos que eu estou trazendo para casa, que eu estou escolhendo no trabalho, né?
E Ana, e também um detalhe que eu acho importante é que quando esses irmãos mais sofredores estão próximos, também não significa que é porque nós estamos, vamos dizer assim, falhando, ou porque a gente não está com a moral, com o estudo em dia, vamos dizer assim, e a nossa transformação em dia. Não necessariamente, porque Jesus não falou que são os doentes que precisam e não os sãos. Então, quer dizer, a nossa tarefa mediúnica é justamente isso, é esclarecer, consolar, fazer com que o Espiritismo cumpra o seu papel, que para mim é esclarecimento e consolo. Então, nem sempre a gente diz, por que eu vou para a casa espírita para tirar esse espírito do meu caminho que está me incomodando? Não, esse irmão está contigo justamente para te ajudar na caminhada e para que tu consiga, através da tua reforma íntima, auxiliá-lo do outro lado também. Eu vejo assim, porque no início a gente sempre fica muito, ouve pessoas dizendo, e até às vezes pelo medo, pelo receio, quando se é mais jovem, que foi o meu caso quando eu comecei, não, a gente vai, porque, nossa, eu sei que o espírito está junto, ele está precisando e está incomodando, até que tu vai estudando e vendo assim, não, peraí, ele está me ajudando na minha caminhada, né? E se incomodar, entre aspas, nada mais é do que me fazer caminhar para frente e buscar o esclarecimento e o alívio não só meu, como dele também. Tanto que o trabalho mediúnico, a gente vê que a gente pensa que está ajudando, mas na verdade muito mais a gente está aprendendo com os depoimentos que a gente recebe ali dos espíritos, sobre a falha deles, sobre o que já tinha acontecido com eles enquanto eles estavam aqui. Então é assim, é uma ajuda mútua, na verdade, né, para o médium e para aquele desencarnado que está ali trazendo a sua versão, trazendo a sua dor, o seu sofrimento. É mais ou menos assim, né, que a gente vai percebendo e vai aprendendo, né? É a didática divina, né? Então, a gente vai no médico quando tem a dor no pé, né? Se tá tudo bem, muitas vezes a gente não procura ajuda. Mas a gente tem que lembrar também que quando vem um cobrador, é porque a gente está devendo. Exatamente. Né? Então, a gente não lembra. Hoje a Ana acha que a Ana é boazinha, a Ana faz as coisas... Não, e o que foi que a Ana fez na vida passada? Só pode ter sido coisa ruim, porque senão não estava aqui na Terra. Estava num outro planeta muito mais desenvolvido do que esse, né? Então, todo mundo aqui tem conta no cartório, todo mundo aqui tem com a conta no vermelho, né? Então, o que a gente pode melhorar nessa vida para nos ajudar, para a gente não continuar fazendo os mesmos erros que a gente fez no passado? E você falou uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que é, toda vez que a gente está estudando, que a gente está fazendo evangelho no lar, como que a gente está fazendo agora? Quando a gente faz o estudo em voz alta, né? Todos os espíritos que estão do lado, eles estão sendo beneficiados assim como nós. Né? Estão aprendendo junto conosco. Agora, cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio. Né? Tanto encarnado como desencarnado. Vocês veem que no final do capítulo ele conta que ele vai lá para a zona inferior, né? Que eu imagino que seja o umbral, e que os mesmos espíritos que estavam dando suporte para ele, ou acompanhando ele enquanto ele estava encarnado, continuavam lá. A ligação mental continua, não muda. Né? Então, da mesma forma que essa ligação mental continua lá, continua aqui. Tudo que a gente está fazendo, eles estão observando, estão aprendendo. Então, aí, a gente mudando a nossa forma de viver, né? A gente vai estar se ajudando, claro, porque é assim que a gente se transforma, né, devagarinho, mas a gente vai estar ajudando aqueles que estão do nosso lado. E como a Deide falou, encarnado e desencarnado. Sim. E o Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, até ela está ali no meu WhatsApp, eu adotei um pouco essa frase, para manter ali, que é na arte de educar, exemplificar, é ensinar, né? Então, quer dizer, está ali, né? Na educação, se a gente exemplifica, a gente vai estar explicando muito mais do que se a gente só falar e de fato não transformar o nosso interior, né? Para quem tem filho, sabe que a gente não educa falando, né? É verdade. Dando o exemplo mesmo. O exemplo, foi assim que Jesus educou, foi assim que Jesus deixou a mensagem dele, foi através do exemplo, né? Porque a palavra, ela até convence, né, Ana? Mas o exemplo é que vai arrastar a multidão, né? De pessoas aí que queiram a mudança. Isso aí. Bom, pessoal, muito obrigada aí pela conversa, foi ótimo. Eu vou ver o nome do livro e mando para vocês
só de curiosidade, eu não achei grande coisa, mas é só um exemplo de um médico que tem, um médium que tem essa mediunidade extraordinária de cura, de perceber o que as pessoas têm, mas que está fazendo algumas escolhas que a gente, como espírita, estava estudando nesse capítulo, que não são as escolhas certas. E depois eu mando também a aula lá que fala de fluido, que eu acho que é bom para a gente relembrar, né? O quanto que o nosso comportamento influencia para o bem e para o mal as pessoas que estão ao nosso redor, né? Verdade, Ana. E isso. Kátia, você pode fazer a prece final para a gente, por favor? Faço sim. Bom, então vamos cerrando nossos olhos, elevando nossos pensamentos aos céus, agradecendo a lição de hoje, agradecendo a espiritualidade que acompanhou a Ana durante seu ensino e que nós possamos levar essas lições, que a espiritualidade continue nos ajudando a levar essas lições para o nosso dia a dia e que possamos sempre lembrar desse importante ponto que é mantermos nossos pensamentos mais elevados possíveis para conseguirmos atrair, sim, aqueles espíritos bons e melhor conseguir receber a intuição necessária para que sigamos o nosso caminho. Obrigada, meu Deus, e boa noite a todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. E então, eu queria só comentar um recadinho para vocês.